E aí, pessoal, boas-vindas ao Por Aí Vai, o podcast onde pensamentos ganham voz e sentimentos. E hoje nós vamos falar, da nossa vida aí em uma era em que a ciência e a espiritualidade parecem mundos separados, alguns temas meio desconexos e muitas vezes até conflitantes. Mas será que realmente são? Para discutir esse tema, eu trouxe uma amigona minha e ela conhece aí das duas áreas, Então ela vai poder falar bastante insight aí pra gente. Ela é professora de física e técnica de laboratório e joga um tarozinho aí também, não é mesmo? Caterine Souza, seja muito bem-vinda, minha amigona Cati! Uhul! Obrigada, Rê, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu já escutei alguns dos episódios do podcast. Sempre ali naquele momento de lavar a louça ou limpar a casa, que é adorável pra isso. E tô muito feliz por estar aqui conversando com você hoje, que também é um amigão meu. Exato. A gente até comentou, no off, que eu vou te chamar de Cati o podcast inteiro, você vai me chamar de Rei, tá tudo certo. Sim, total. Tô muito feliz que você tenha aceitado, viu, Cati? Porque, assim, é um tema que eu queria muito falar contigo, porque, é muito fascinante, como eu comentei, e tem muitas coisas aí interessantes pra gente abordar. Então, Vamos começar o papo? Bora. Bora lá. Então, Cati, para começar, vamos situar aí a audiência, sobre você, o seu background. Então, me fala, assim, como que você entrou na física, Como que é esse seu background da física? Me conta tudo. Vamos lá, a história é um pouquinho antiga, Porque a pessoa tem 31 anos. Mas foi assim, eu sempre gostei de ciências na escola. E eu falava pra minha mãe que eu queria ser cientista, sabe? O que você quer ser quando você crescer? Eu falava, mãe, eu quero ser cientista. Então, quando chegou o momento ali, ensino técnico, ela me consultou. O que você gostaria de fazer um técnico? E a resposta era sim. E ela me disse que curso, E eu fui atrás de algum curso e falei pra ela, algum curso que tenha a ver com ciência. E aí, ela conseguiu encontrar um técnico em química na época. E ela falou, olha, filha, eu acho que isso aqui é o mais próximo de ciências possível. Nisso, fui pra escola, um técnico em química, repito, pensando que eu gostaria de me tornar uma engenheira química. Só que lá, no técnico em química, eu gostei muito mais de física. A física do ensino médio mesmo, não tinha nada de diferente do que a gente vê. E aí eu falei, não, na verdade, acho que eu vou ser uma física. E aí primeiro eu entrei no IFSP, que foi onde eu conheci o Renato, tá, gente? Porque o Renato já fez faculdade de física. Eu já fiz, não terminei, mas eu comecei, fiz metade. Ele é meio físico ali, olha só. Exato. E ali eu te conheci e continuei gostando. Depois disso, eu passei na USP, eu e o Renato nos separamos, E o Renato ficou... Só no ambiente formal, no ambiente Porque informal. A amizade continuou. Isso, a amizade seguiu por todos os anos da faculdade, minha, dele, enfim. E aí, nisso, a minha vida foi a seguinte, trabalhei em laboratórios de física lá na USP, isso foi mudando mais essa coisa de gostar de física e também de querer dar aula, porque depois que eu descobri que além de ser cientista, eu queria dar aula daquilo que eu gostava em ciência. E aí, nessa trajetória que eu acabei virando professora de física e depois técnica de laboratório, porque eu sempre gostei da parte prática também. Então, acho que a trajetória resumida, assim, a ópera, é isso. É isso, muito legal. Perfeito, Cati. E agora me conta como que o tarô entrou nessa história toda, Quando que isso aconteceu e como foi? Perfeito. O tarô entrou na minha vida quando eu tava cheia de dúvidas, assim, você tá na faculdade, você tem um ficantezinho aqui, e aí você fica com dúvidas do que outras pessoas estão pensando de você, e aí todo mundo recorre à parte, mística da coisa, assim, E aí nisso, eu conheci, tem uma amiga minha que é a Joyce, que o Renato também conhece. E a família dela sempre foi de jogar tarô. A mãe joga, a tia jogava, ela jogava. Isso eu não sabia. Você acredita? Foi a Joyce. Caraca. Uhum. E aí ela abriu o tarô pra tirar essas dúvidas que eu tinha com relação à pessoa e tal. E eu achei aquilo incrível, porque eram naipes, assim, porque o tarô, ele tem muita proximidade com esse baralho que a gente joga cartas mesmo, assim, Sim. Buraco, como que é o nome do outro jogo? Truco. Ele tem Poker, tudo isso. São as mesmas cartas de uma maneira ou de outra, E aí ela me abriu o baralho mitológico, o tarô mitológico, que é um tipo de tarô. Tem vários tarôs, E esse que ela me mostrou, ele era baseado na mitologia grega, porque é um tarô que conta, cada naipe conta a história de um personagem grego. Muito legal. Sim, e ela me mostrou, eu achei lindas as imagens, assim, e tal. E
Aí quando foi, isso foi assim, lá pelo começo do ano, assim. E aí quando foi em agosto, que é quando eu faço aniversário, ela me presenteou com um baralho Ah, desse. E aí ele vinha com um livrinho explicativo e tal. E aí nisso eu comecei a estudar como que eu lia, como que eram as histórias, entrar nesse mundo complexo, assim. bem complexo. Muito, muito. Eu comprei um baralhozinho lá na Sicília também. E aí comecei a estudar tal. E, gente, é muito complexo. É muita É coisa pra mesmo? estudar. Qual Uhum. tipo de baralho, Rê? Você se lembra assim? É o. Putz, eu nunca lembro se é o de Marselha ou é o outro que é bem famoso também. Eu Mas acho eu que não. talvez de Marcelo. Tem o cigano, mas eu não sei Acho que é se o vai. Cigano, que é o que É? tem os 22 naipes, que o louco começa com o número 0 e vai até Hum. o Ah, 21, que é o mundo, né? sim. Ou talvez ele seja um baralho de Marsella, ou enfim, só que ele é reduzido. Só os arcanos maiores. Porque tem isso, divide entre quem são arcanos maiores, que eles são mais reduzidos, Uhum. em número, e os menores, que são aqueles de copas, ouros Esse, e os esse outros tem dois. todos. Ah, então. Tem. hum, E eu eu não sei se é o perguntei. de Marselha, porque o de Aham. Marselha, se não me engano, é aquele lá que tem as imagens que são bem difíceis de ler, né? Que, tipo, os naipes são, Sim, tipo, dois de ouro, são duas bolinhas de ouro, sabe? Você não tem muita. perfeito. O meu, Exatamente, olha ele. ele é desenhado, ele é bonitinho. Sim, perfeito, Rê. O tarot de Marselha é muito difícil, porque ele tem cores muito chamativas e as cores têm significados. E aí, como você falou, é uma bolinha aqui, outra embaixo, aí é uma flor torta de um lado que mostra algum sentido. Eu Uhum. ainda não sou capaz de lidar com o de Marselha. Até tenho, mas não sou. Eu perguntei, mas porque a Itália tem um tarot deles, assim, tipo, esqueci o nome. Talvez seja tipo estrega, porque significa bruxa. Algo assim, eu ouvi falar. Ah, E eu aí eles pensei que têm era o um. outro Maitre. É Maitre que fala? Eu acho que sim. É. Talvez seja. É. É um nome meio chatinho, assim. E eu achei que Desculpa, fosse Tarô, não tô te esse. ofendendo. Só. Imagina, imagina. E aí eu achava que podia ser esse, assim, que eu ouvi falar que é deles. E aí eu falei, Uhum. nossa, quando um país tem o próprio tarô, né? Que coisa. Né? Chique. E em algum momento, assim, né? A física e o tarô, eles pareceram contraditórios pra você? E já emendando com essa pergunta, né? Você vê complementaridade ou conflito entre esses dois, entre aspas, mundos? Assim, tirando o fato de que Joyce também é física, Exato, né? bom Eu ponto. esqueci de comentar antes. Eu nunca vi uma similaridade, assim, uma proximidade entre esses dois mundos. Eu nunca vi assim, esses dois mundos muito próximos. Então, eu sempre pensei, o lado física, ciência e tal, e o lado aqui o misticismo e tal. Do mesmo jeito que talvez quando estivesse na escola, tinha uma questão de pensar entre física e religião, né? Aquele negócio de Uhum. criacionismo, evolução, essa briga pra mim nunca teve naquele momento da escola e Uhum. não teve quando eu comecei a ler tarô, assim. Eu achava até uma coisa, outra coisa, outra coisa. Entendi. Uma não pisa no campo da outra. Isso. E aí, com relação a ser conflito, não Uhum. vejo também um conflito, porque é, a gente que lê tarô, a gente entende que você tá como se fosse lendo uma foto naquele Uhum. momento. Então, até as pessoas perguntam assim, nossa, mas assim, você vai prever até o resto da vida amorosa de uma pessoa. Não, é aquele momento, assim, naquela situação, como se fosse uma foto de tudo que tá acontecendo na cabeça da pessoa, dos envolvidos, e que a gente consegue ler. Se alguma coisa mudar nesse percurso, tipo, a pessoa sofreu um acidente, e a partir disso foi cuidada pelaquela pessoa que ela gostava, e aí apareceu um amor diferente, já não estava contemplado naquela leitura de tarô. E é isso que as pessoas às vezes confundem. Do tipo, tá lendo previsão, que é uma coisa que a ciência não faz, né? Então, Uhum. se a ciência não prevê, por que o tarô vai prever, né? O resto das Exato. nossas vidas até o fim dos tempos, né? Exatamente. Como se tudo tivesse escrito em pedra, né? Uhum, exato. Até inclusive, eu vou puxar uma pergunta que estava prevista mais lá pra frente, mas eu acho que tem tudo a ver com o que você falou, né? Que Uhum. é como que você enxerga então o tarô? Ele é mais como uma ciência dessas imagens, né, e dos símbolos ali envolvidos? Ele é uma arte interpretativa, eu confesso que eu gosto bastante dessa visão, ou ele é uma previsão mística? A gente já sabe que não é esse último, mas como que você interpreta assim o tarô? O que ele representa pra ti, né? Vamos lá. É até interessante citar sobre aquilo do tarô mitológico, porque ele é um dos tarôs mais compreensíveis.
porque você entende os naipes como se fossem histórias sendo contadas essa parte de figuras. Então o naipe tem lá desde o As até o 10, e você encara aquilo como assim, a primeira figura, por exemplo, o naipe dentro do tarô mitológico, o naipe de copas conta a história de Afrodite. Então vai a Uhum. história de Afrodite todinha, desde quando ela conhece uma pessoa, quando ela sofre uma desilusão amorosa, e isso vai acompanhando cada carta. E então você consegue interpretar depois, quando aquelas cartas surgem numa leitura, a partir da história. Porque você lembra, o que que Afrodite estava fazendo nesse momento? E Uhum. aí você fala, ah, tá, então isso aqui deve ter a ver com desilusão. Ah, e aí você consegue interpretar para transmitir para o consulente, que é a pessoa que faz as perguntas, a pessoa que quer saber da situação, do seu futuro também. Uhum. Então eu concordo contigo de que é uma arte interpretativa, porque a partir daqueles símbolos, seja ele contado por uma história, como é contado pelo mitológico, ou simplesmente por símbolos muito difíceis, como é o de Marselha, ou o cigano, que é muito mais um tapão na sua cara, assim, direto, é uma arte interpretativa, sim, porque Arte você interpretativa. vai pensando. Tem outros tarôs, que é o tarô de Rider-Waite, ele já é mais... É esse. Esse Rider-Waite? É. Ah, o tarô de Rider-Waite é todo... São histórias também, só que o desenho é mais clássico. Então você consegue mais Uhum. interpretar pela própria carta e não por uma história. E como previsão mística, eu acredito que só seja esse negócio de ser uma foto mesmo do agora e do desenrolar a partir do agora, né? Então, eu Perfeito. sempre deixo claro isso para as pessoas para as quais eu já li, que, ó, é o agora. Como ele tá, Uhum. se tudo se mantiver estático e a vida não é estática, vai ser assim, Não é né? estático. Exato. Então é legal. E então assim, né? Você acha que as pessoas elas buscam no tarô previsões ou acolhimento? Assim, das pessoas que você já leu o tarô, você acha que elas estavam buscando o quê quando foram buscar uma leitura? Então, eu acredito que seja sempre previsão. Previsão? Isso. E quase sempre é amorosa. Quase E é 90%. quase uma. Eu digo que não é nem. Talvez não seja nem previsão. Mas é mais o que o outro pensa de mim. Ou o Hum. que o outro. O outro me ama. O outro quer ter filhos comigo. Sabe Uhum. assim? Sobre o É, alinhamento, né, da relação, sobre o basicamente. Isso. Às vezes é sobre um futuro. Do tipo, eu e Beltrano vamos nos casar? Ou eu e Beltrano vamos voltar aquele relacionamento que acabou? Né, algumas Uhum. coisas assim. É sempre muito sobre o que o outro está pensando, sem consultar. O que eu vejo mais como previsão é assim: eu vou conseguir aquele emprego, a minha vida financeira vai melhorar, eu vou conseguir estudar e trabalhar, algumas Uhum. coisas assim, talvez mais práticas, né? Uhum. Mas. E o que eu ia dizer para você sobre acolhimento, eu acho que rola bastante acolhimento quando o próprio tarólogo ou taróloga lê o tarô para si, Hum. que é um problema. Não sei se você já ouviu falar aqui, porque a gente quer ler alguma coisa específica, né? Eu, pelo menos, se vou perguntar pro tarô, é, sei lá, eu vou passar nessa entrevista de emprego, eu gostaria que ele me respondesse que sim, Uhum. Né? A gente dependendo, espera né? que sim. A gente espera que sim. Né? Então, eu vou talvez induzir a minha interpretação para que seja um sim. Uhum. Então, por isso que em geral os tarólogos não leem para si mesmo, porque você tem que ter muito discernimento de olhar para uma carta e falar: é um não, querido, aceite. Aceite. Não, esse símbolo do ouro aqui, ele é no sentido que você vai perder ouro, então não. Isso, Não é uma luz no fim exatamente. do túnel. Total. Então eu acho que tem essa questão. Previsão para as Uhum. pessoas para as quais a gente lê e acolhimento para nós mesmos. Pra nós. Muito interessante. Eu tava até falando, né, com uma amiga minha sobre essa questão, né, do porquê que eu jogo tarô e tal. Eu tenho jogado mais pra mim, mas pra algumas pessoas próximas também. Aham. E eu tô muito alinhado contigo, assim, eu acredito que é uma arte interpretativa, né, eu acho que como que aquela, é assim que eu vejo, né, como que aquela história que tá sendo contada pelas cartas se conecta com a sua história, né, Uhum. e eu sempre deixo meio em aberto, assim, até porque eu tô começando, então eu falo, olha, se não fez sentido, você descarta o que não fez sentido e pega aquilo que te favorece, né? Então, por exemplo, pô, eu quero Uhum. muito passar nessa vaga de emprego, mas tô ansioso, tô desmotivado. O tarô de se vai passar, cara, vai com tudo, sabe? Vai pra cima, tal. Se não passar é porque não era uma previsão, mas era aquilo que você precisava ouvir naquele momento pra, né, ter mais chances de alcançar aquele emprego e tal. Então, Sim. acho
Eu concordo muito contigo, assim, quando é que a gente quer o acolhimento. Muitas pessoas procuram pelo romance, né? Talvez Muitas. até pra ver uma previsão e tudo mais. E agora eu quero saber se alguma leitura de tarô já mudou a forma como você enxerga a ciência, ou vice-versa. Se a ciência já mudou uma leitura de tarô sua. Eu acredito que alguns símbolos que aparecem nas cartas eu faço alguma associação. A Bate tá miando. Ah, quer participar do podcast. Exato, é um gatinho preto, né? Aí tem toda aquela questão mística também, ó, tipo, Aí, ó. minha praia. Tudo a ver com o tema. Total. Mas, deixa eu voltar aí. Então eu acredito que eu utilize alguns símbolos que apareçam nas cartas e os relacione com algum símbolo que existe na ciência. Então, por exemplo, se existe um elemento ali de mundo ou de um símbolo assim mais de elemento químico, eu acabo trazendo, assim, tento fazer aquilo, olha, talvez esse símbolo aqui de elemento químico que pareça um átomo, por exemplo, esteja querendo dizer que isso é parte de um todo, que tem alguma coisa maior do que só esse detalhe. Então, acho que ficam algumas associações, né? E o tarô na ciência, eu acredito que talvez mais em coisas ligadas à arte ou ligadas a linguagens que acabei usando, porque a gente vê tarô, você deve estar passando por isso também, de ver um tarô e ficar vendo outros para ver como que são os símbolos ou como que cada pessoa desenha, né? Tem gente que faz o próprio tarô. Então, de acabar vendo onde é que aparece, assim, tipo, tá, essa arte aqui tem alguma coisa, né? Perfeito. E as pessoas estranham quando descobrem que você é cientista e joga tarô? Se sim, o que as pessoas geralmente comentam sobre isso? Elas sempre ficam intrigadas, mas eu diria que, assim, as pessoas que não são da ciência, elas vêm e falam, nossa, mas você é física e joga tarô, elas ficam mais encantadas, digamos assim, né? Uhum. E já as pessoas da física que veem sobre o tarô, nem sempre elas comentam, mas eu sei o que elas pensam, né? Do tipo assim, eu imagino que seja esse o pensamento, assim. Uhum. Eu, como Bate. já fui em partes da física, eu entendo como é essa sua visão do povo da física em relação ao Sim. tarô, né? Você é Ah, uma eu ia leitura de fazer uma tarô? pergunta pra ti, eu não sei nem se Diga. pode, mas do Pode? tipo assim, é, você comentou sobre quando as pessoas fazem uma pergunta e você vem com a resposta a partir da sua interpretação. E eu antes ficava com muito medo de dar resposta pra pessoa. Porque às vezes a pergunta é assim: Ciclano me traiu? Caiu um sim estampado, como é que você E fala? cai o sim. E você fala: talvez indique que sim. Né? Mas é um sim claro, é o sol, sabe assim? E Exato. aí, como é que você, tipo, lida com isso? Assim, você sentiu um medo? Como que é? Então, eu sempre falo que tipo, né, quando eu vou dar resposta para pessoas, eu sempre falo que ali é uma história que tá sendo contada, né? Então, não é uma resposta, tipo, não é alguém, uma voz que veio no meu ouvido e falou, olha, fala que sim, é com fulano, entendeu? Eu sempre falo, ó, essa história aqui diz que sim, né? Que vem de tal lugar, que não sei o quê, o conselho é esse, né? Enfim, eu dou assim a leitura narrativa ali daquelas cartas, né? E aí a pessoa me fala, não, mas não faz sentido. Imagina, ele tá sempre em casa quando eu não tô. Ah, então é isso daqui, ó. Esse 4 de pausa aqui falava exatamente isso. Que tá lá, ó. Só comemorando a relação. Total. Eu lembro que uma. Porque eu tenho uma amiga, pra além da Joyce, que é a Vanessa. A Vanessa é cartomante. Ela, inclusive, tem um TikTok, ela é cartomante certeira, o arroba dela. Uhum. E ela é uma amigona minha, assim, tipo, a gente é amiga virtual e nunca se viu Uhum. pessoalmente, mas a gente Sério? conversa super. Uhum. Ah, que legal. E ela sempre acompanhou, assim, partes da minha trajetória no tarô, da vida também, já toda vez que eu tenho uma consulta pra mim mesma, é ela que eu recorro, né? Porque, de Uhum. novo, a gente pode sair interpretando errado. Então, pra garantir, sempre eu procuro. Uhum. E ela sempre gostou de trazer umas coisas assim pra mim. Quando eu tava começando, que eu ainda considero que eu estou começando, porque é uma coisa muito. É um mundo muito vasto, né? Muito, muito. E aí ela dizia assim pra mim: você pode procurar ler de uma maneira que seja assim, o que. A pergunta da pessoa é: eu vou conseguir essa entrevista, esse emprego? E você procurar o que ajuda e o que Uhum. atrapalha. Porque aí a pessoa consegue se situar ali dentro da sua coisa. Porque se você diz assim, você responde a pergunta, ó, não.
Não vai conseguir. Só que o que tá atrapalhando pra ser esse não, neste momento? Aí, Exato. o que ajuda nesse não, Né? né? Ampliar o leque, né? Até pra Isso, ajudar a pessoa, né? Não ser só uma coisa tipo, ó, tá aqui sua resposta, vai pra casa e se vira com isso. isso, exatamente. Não Bem dá pra ser legal. muito taxativo, né? Exato. Kati, agora como que você enxerga? Agora a gente vai ampliar um pouquinho mais o debate, tá? A gente vai sair um pouco ali da física e do tarô e vamos falar de ciência, fé, espiritualidade, essas coisas, tá? Uhum. Como que você enxerga o papel da fé na ciência e da ciência na fé? Eu acho que a fé na ciência, para quem tem fé, seja ela qual for, é um pouco da resiliência, né? Porque você lidar com a ciência, é lidar com a incerteza de uma maneira, né? Se você, por exemplo, é um pesquisador, você tem que lidar com aquela incerteza de que talvez o que você esteja propondo não seja verdadeiro, né? Então, te dá aquele. Acho que o papel, nesse caso da religião na ciência, é de trazer um pouco de tranquilidade, de calma e resiliência mesmo, de. Ó, continua, para quem tem algum tipo de fé. E da ciência Na fé. na fé. Esse eu já acho que são as pessoas que ficam buscando ali o santo sudário, sabe? Os panos. Uhum. Eu acho O que aí Santo é Graal. o santo grau. Eu acho que aí é querer justificar, né? Uma Uhum. coisa que não é justificável, ora bolas. Você consegue provar que as pessoas existiram, mas não consegue provar, por exemplo, no cristianismo, os milagres de Jesus. Não dá. Né? Não dá. Existe gente que tem algumas ideias bem interessantes sobre isso, mas eu acho que, pra mim, esses mundos não conversam pra muito além disso, assim. Eu acho que Uhum. são distantes. Até porque a gente sempre, na física, tinha sempre algumas pessoas que eram cristãs, em específico. E aí elas ignoravam totalmente a parte da ciência, assim como a gente também ignorava a parte total da religião delas. Então eu acho que nunca conversou. Na física, né? Agora, eu Aham. acho que talvez em outras, talvez pensando na biologia, eu acho que algumas coisas eles devem pensar, isso aqui só pode ser Deus. Qualquer Deus que seja, né? Mas a física Uhum. a gente fica meio Né? Um pouco mais cético, né? mais cético, com certeza. Perfeito. E você acha que a intuição e o método científico, eles se excluem ou eles podem andar juntos? Acho que depende para que fins, mas eu acho que em geral eles podem andar juntos. Porque às vezes a intuição inicia uma etapa primordial do método científico, sabe? Ela que Uhum. primeiro traz algum insight sobre o que se está querendo saber, e a partir disso o método científico ele Estrutura, norteia, né? e, perfeito, ele estrutura a coisa. Então o que Uhum. era só uma indagação passa a ser uma coisa mais estruturada, que outras pessoas conseguem reproduzir, né? Que tudo aquilo que define o método científico. Perfeito. E como que você vê assim o futuro do diálogo entre a razão e a espiritualidade, né, ou sobre a ciência e a religião? Porque eu vejo muito assim o pessoal usando coisas da física quântica para justificar coisas, né, da religião. Então, como que você vê assim essa que está cada vez mais misturado, né, uma coisa com a outra? Uhum. Eu acho que isso específico da física quântica na religião é um charlatanismo enorme. Uhum. Porque essas coisas, elas não se combinam, assim, né? Não é, por exemplo, como ficava se falando assim na época do Big... Na época não, mas ficava se falando antigamente sobre o Big Bang. Que, ok, aconteceu a explosão e que aquela energia que teria causado a explosão era Deus. Eu lembro disso, Uhum. baseado. Não sei se você se recorda de alguma coisa assim, Sim, que as sim. pessoas ficavam falando que aquilo era. Se olhava, lia em Gênesis lá, e que uma luz forte se fez, era a explosão do Big Bang, né? Fiat Lux. Então, e haja luz, é isso. Uhum. Só que eu acho que hoje em dia, você vai ler alguma coisa sobre física quântica na região e não sei na parte religiosa, mas fala de física quântica não tem nada a ver. Uhum. É total uma coisa assim de porque a energia é quantizada, você tem que pensar no que você está aplicando a sua energia pessoal. E, não, Né? né? A força, aplicam o conceito de força de uma forma completamente errada, né? Sim, e olha a força, que é uma coisa palpável, né? Não Uhum. é nem uma eletricidade que a gente não vê, ou um Uhum. elétron que a gente não vê, né? A gente só vê os Uhum. efeitos e o que a gente consegue extrair dessa eletricidade, mas não vê, né? Mas, nossa, isso é um motivo de piada entre as pessoas da ciência, eu acho, porque banaliza super. É Exato. como, não sei, a gente fica falando assim, a Terra plana dos outros.
das outras áreas, né? Mas talvez, sei lá, eu só me lembro da Terra plana agora, mas tem outros sei lá, outros detalhes desses para cada uma das ciências, né? Cada um que lide com a sua. Exato. E para fechar nessa parte assim do debate, me fala o que você gostaria que as pessoas entendessem sobre o tarô sem preconceito. Que ele pode ser uma ferramenta para apaziguar o seu coração, se você tá, né? Porque se você está buscando uma resposta, você não está muito quieto. Você está ao contrário, está inquieto, querendo saber, às vezes ansioso, né? Então é uma ferramenta que pode te ajudar, a apaziguar, como falei, e também a talvez ver o outro lado. Porque quando você traz esse elemento de que ajuda, que atrapalha, a pessoa tem uma visão. Às vezes eu escuto gente que eu já lido, tipo, nossa, realmente, eu senti que fulano tá um pouco ansioso, e é sempre perto da época de prova, talvez não tenha a ver comigo, né, assim. A minha leitura que eu fiz contigo foi bem assim. Não sei se você lembra, mas... Então, Foi bem tipo, eu acho então que é tá. bem... tá bom, entendi. Não, o problema não sou eu. Isso. É a força que tá segurando ele. Uhum. Eu lembro até hoje dessa leitura. Então, Kat, agora a gente vai pro momento Vai Com Tudo. Vai com tudo para as indicações de Caterine Souza. Kat, no momento Vai Com Tudo, é um momento assim de indicação, né, de alguma coisa que você gosta, que você acha assim que a audiência do Por Aí Vai tem que ir com tudo conferir, tá? Pode ser filme, série, vídeo, evento, o que você quiser. A palavra é sua, né, Vê? Para quem queira conhecer um pouco mais sobre o tarô, queira principalmente conhecer a jornada que leva o tarô, porque o tarô é como se fosse uma jornada mesmo, desde que a pessoa nasce até o momento de finalizar tudo. Eu indicaria o filme A Montanha Sagrada, o Alexander Jodorowsky. Ele é um cineasta que tem um background muito doido, porque ele é filho de mexicano com polonês. Caramba. Então, dois mundos assim, né? E ele é tarólogo e tal. E esse filme tem muitos dos elementos de tarô, muitos mesmo. Inclusive, pessoas muito famosas, assim, já usaram alguns elementos desse filme, que eu acho que é a Beyoncé. Já usou um. Não sei se você já viu um que ela tá com um chapéuzão assim comprido, um colar, assim, prata. Acho que já. Uma imagem assim. É baseado nesse filme, que se você colocar aí, Jodorowsky e Montanha Sagrada e Beyoncé, talvez, vai aparecer esse paralelo, assim. É um filme muito legal. Pra quem gosta de pop, já tem a referência. Uhum. Muito bacana, Kat. E bom, do meu lado, né, no momento Por Aí Vai, eu queria indicar o seu perfil, que é kat.mante, né, no Instagram, que é onde você fala, né, do tarô, que você tem algumas tiragens lá, e é onde o pessoal entra em contato pra fazer leitura contigo, certo? Perfeito. Perfeito. E também o podcast Vinil na Estante, que é um podcast de metal, né, então quem quiser acompanhar, o arroba é VNE Podcast, e ele tá disponível no Instagram, na Aurelo, no Blue Sky, no Spotify, em várias plataformas. Então é isso. Muito, muito obrigado, Kat, por ter participado desse episódio. Eu amei os insights que você trouxe, né? As ideias, tudo que você compartilhou aí sobre o tarô. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante também. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Hoje a gente falou do tarô, falou de ciência, falou de espiritualidade e por aí vai. Não esquece que toda sexta-feira tem episódio novo, né, daqui do podcast, e no domingo tem vídeo novo lá no YouTube. Então, se você estiver assistindo por lá, dá o like no vídeo, se inscreve no canal, e se estiver aqui no podcast, avalia a gente aí com 5 estrelinhas, que ajuda bastante. Um beijo, até a próxima, tchau, tchau!